Capítulo 3 As ferramentas do Senhor nunca derrubarão a casa grande. Audre Lorde. O filme O Lagosta, do cineasta grego Yorgos Lanthimos, narra um mundo em que pessoas solteiras chamadas de singles, como os compactos de vinil lançados para apresentar apenas uma música em cada lado, são enviadas a um hotel retiro para que encontrem sua metade da laranja no prazo de 45 dias. Se não conseguem, são transformadas em animais. Uma lagosta, por exemplo. Os casais não podem ser arranjados, têm de surgir a partir do amor de verdade e marca registrada. Entre as pessoas solteiras, representado pelo fato de que elas têm algo em comum. Esse detalhe totalmente circunstancial que colocaremos no centro da trama para dar-lhe qualidades quase mágicas e desenvolver, assim, uma história mítica. Por exemplo, você e eu sangramos espontaneamente pelo nariz. Oh, que coincidência! Isso me gerou um complexo. Me insultavam na escola. Sim, comigo também. Então, eu me sentia assim, assado, e fazia isso, fiz isso e aquilo outro. A partir desse nexo, constrói-se uma narrativa de predestinação. Fomos feitos um para o outro. E uma de inevitabilidade. Não posso ficar sem você. Um dos entretenimentos disponíveis para os hóspedes do hotel é caçar fugitivos na floresta, homens e mulheres. Para cada um dos abatidos, o caçador ou a caçadora recebe uma extensão de seu tempo no hotel, mais alguns dias para encontrar um parceiro ou uma parceira antes de ser transmutado em bicho. Essa primeira parte do filme, como já vimos, fala sobre a sociedade dos casais, na qual, se você não tem relacionamentos românticos, não existe. É o mundo da monogamia como estrutura hierárquica, onde o vínculo romântico fechado e reprodutivo é imprescindível para a própria vida. Onde a penalização social por não o ter ou por não querer tê-lo passa pelo ostracismo, e onde a competição entre os candidatos não tem limites. Afinal, a outra opção é tornar-se lagosta. A segunda parte do filme, no entanto, dá um giro na situação e coloca o foco precisamente na floresta, onde vivem as e os fugitivos. Quem são? De onde vêm? Por que vivem na floresta? As e os fugitivos são aquelas pessoas que escaparam do hotel, que se recusaram a passar pelo ringue, os rebeldes. Possivelmente somos você e eu, pessoas poliamorosas, anarquistas relacionais, queer, libertárias e todo o resto. Na floresta habita a resistência ao sistema. Habitam aquelas que colocamos o corpo e a vida para sustentar a dissidência. Tudo bem. Mas, à medida que adentramos na vida na floresta, os pelos do nosso corpo vão se arrepiando e o sorriso triunfante se transforma em careta. Na floresta, os relacionamentos românticos são proibidos. Apaixonar-se é proibido, o flerte é proibido, tocar-se é proibido. Lá, cada uma é dona e principal responsável por si mesma, até o ponto de ter de cavar a própria cova, literalmente, para não ser um incômodo quando morrer. Caso contrário, ninguém cuidará de você. Seu cadáver será deixado, sem mais nem menos, à mercê das feras. Ninguém vai perder um segundo para velar sua morte. A floresta é a reprodução do mesmo sistema, mas a partir do espectro de parâmetros opostos. Se no hotel é obrigatória a formação de casais, na floresta está proibida. Se no hotel é impossível a vida fora da estrutura romântica, na floresta é impossível a vida na estrutura romântica. Entre um espaço e outro, não há zona de transição. Não há lugar para pensar e sentir de outro modo. Não há tempo para moldar o corpo, o coração e a barriga para a nova situação. Você chega e é isso. Assim, sem espaço nem lugar para aprender novas maneiras, as pessoas continuam a se apaixonar e continuam a fazê-lo da mesma maneira, dependente, mistificante e boba. Mas agora elas o fazem sob o terror de serem descobertas e executadas. Eu não sei o que você está achando disso tudo, isso me lembra muito o poliamor de vanguarda, para o qual de repente saltamos sem pensar, porque nós somos radicais, porque é moderno, porque é o que você precisa fazer para ser o melhor. Porque entendemos que a exclusividade é para os fracos, a monogamia é repressiva e somos livres, e lá vamos nós, sustentando o personagem enquanto nossas entranhas se dilaceram de dor. Sem ter aonde ir para chorar, porque na floresta as tristezas são suas, e ninguém velará a sua morte nem por um segundo, quando você estiver morto. Se em toda essa jornada você se afogar, sofrer, duvidar ou reclamar, será simplesmente deixada para trás pela vanguarda, que seguirá adiante.
E apontarão para você sem piedade. Olhe para ela. Fala tanto. Bom, agora que enfrente suas consequências. Penso em Audre Lorde, essa feminista negra lésbica, que em trabalho, nota de rodapé 28. Porque sou mulher, sou negra, sou lésbica, porque sou quem sou. Uma poeta negra guerreira fazendo o meu trabalho. Então pergunto, vocês têm feito o trabalho de vocês? Lorde, 1984. Edição 2019, página 53. Penso em Audre Lorde, essa feminista negra lésbica que em seu trabalho e pela própria temática de seus textos nos direciona para a pergunta incisiva: estamos fazendo a nossa parte? Abre aspas. Pois as ferramentas do Senhor, diz, nunca derrubarão a casa grande. Elas podem possibilitar que os vençamos em seu próprio jogo durante certo tempo, mas nunca permitirão que provoquemos uma mudança autêntica. Fecha aspas. Lorde, 1984. Estamos tentando desmantelar a casa do Senhor com suas ferramentas e vivendo debaixo de seu teto. Estamos derrubando a casa sobre nossa cabeça. O prédio está caindo sobre nós e sem dúvida nos destruirá. Se conseguirmos sair vivas, essas ferramentas nunca poderão criar algo muito diferente. Quando falamos sobre sistema e estruturas, não há um espaço zero a alcançar, um espaço-tempo no qual não existirá mais sistema, no qual a casa do mestre estará em ruínas e podemos nos sentar um momento para observá-la de fora antes de iniciar a construção de algo novo. A desconstrução e a construção fazem parte do mesmo movimento. Ao desmontar, já estamos construindo a nova forma, e é isso que Lorde se refere. As ferramentas do mestre não nos permitirão fazer essa desmontagem e montagem de forma diferente. A não monogamia, as relações inclusivas, a anarquia relacional ou qualquer movimento desse tipo não podem ser montados com as ferramentas da monogamia. E não podem ser desmontados por dentro, reproduzindo esquemas monogâmicos. Mas não há um fora. Você precisa desmontar passo a passo, não a partir do telhado, mas procurando as fundações, entendendo o que sustenta aquele lugar, quais partes são acessórias, quais são meras decorações e quais são as partes essenciais daquela casa. E procurar também as rotas de fuga e as maneiras de derrubar a construção sem deixar a pele lá dentro. As fundações dessa casa são, por um lado, o sistema sexo-gênero binário, que suporta toda a estrutura de codependência reprodutiva entre homens, marca registrada, e mulheres, marca registrada, por meio da romantização de desejos e afetos. E, por outro lado, a dinâmica de hierarquia, do confronto e da exclusão, sustentada pelo capitalismo afetivo. Essas são as fundações que devemos mirar. A decoração é o número de pessoas envolvidas, os rótulos que colocamos nelas e um pouco mais. Se não mirarmos para as fundações, acreditaremos que estamos desmantelando o que chamamos de monogamia para montar a mesma coisa com outro nome, monogamia serial com áreas de poliamor, que deixa para trás ainda mais cadáveres emocionais do que a infidelidade tradicional. Porque agora, a nova ficção nos dirá que isso não é infidelidade, que não é abandono, que tudo isso não está acontecendo conosco, que haverá espaço para todas e será um espaço digno de reconhecimento mútuo. Mas esse espaço ainda não existe, porque não estamos construindo um lugar real de existência, mas apenas sua ficção, apenas seu discurso e sua pantomima. Como podemos imaginar o momento atual? Penso nele como uma encruzilhada, o que talvez não seja tanto. Mas quero acreditar que estamos em uma terra de ninguém, onde tudo ainda precisa ser construído, decidido, imaginado. Os caminhos podem ser infinitos, e mesmo fazendo um esforço para não cair nos binarismos que também constituem o pensamento monogâmico, podemos traçar suas duas tendências gerais. Por um lado, o individualismo extremo, por outro, o que eu chamo genericamente de redes afetivas. Nota de rodapé 29. Conceito que desenvolvo desde 2014 a partir do meu artigo Poliamor e Redes Afetivas, Reforma ou Revolução. Picara Magazine, 17 de fevereiro de 2014. O individualismo extremo é o triunfo final do capitalismo emocional. A última parada desse processo que começou com a imposição de um modelo único de sexo-afetividade, produtiva e reprodutiva, o qual nos levou a nos reduzir ao duo complementar, trancado em apartamentos da arquitetura urbana desenvolvimentista com portas blindadas e infinitamente desconectados do exterior, para paradoxalmente
com hiperconectividade virtual por meio de aplicativos para celular. Esse casal, marca registrada, também é o último refúgio contra as inclemências de um mundo obscenamente hostil e a última possibilidade de resgate desse naufrágio coletivo, essa promessa de salvação. Acabar com esse vínculo sexo-afetivo, único, exclusivo e hierárquico, sem abrir outras perspectivas comunitárias, é também expor-se a uma solidão que é real em um mundo igualmente real. Nesse território de desamparo que habitamos, de indiferença generalizada em relação ao destino de seus semelhantes, do seu ambiente. Uma realidade em que ninguém pega você quando cai, onde ninguém se importa quando o derrubam, onde sua própria sobrevivência está sob ameaça constante, às vezes real, às vezes fictícia, onde ninguém pode nem sequer lhe trazer uma sopa quente quando você está com frio ou doente. Nesta realidade sem nenhuma poética, o casal cumpre uma função de apoio necessária. Cheio de violências, é claro, de miséria, é claro, de deficiências, mas junto com ansiolíticos e antidepressivos é uma das soluções da emergência mais acessíveis que temos no momento. Desmontar esse núcleo não nos deixa nada. É um nada que pode estar perfeitamente cheio se você tiver recursos suficientes em sua conta de capital erótico e de capital social. Ambas formas de abundância que convertem o horizonte de perda e abandono em uma simples transferência de afetividade. Como quem manda dinheiro de uma conta bancária para outra, um simples exercício de substituição. Sempre há alguém na reserva para substituir o vínculo atual quando se inicia a fase de complexificação do relacionamento. Quando é necessário dedicar tempo, espaço, delicadeza, compreensão. Quando se torna imperativo ceder às próprias expectativas, aos desejos, impulsos e caprichos para poder precisamente fortalecer esse laço comum. Quando chega a hora de sair de si mesma para construir um relacionamento. Seguindo a lógica capitalista, esses esforços são investidos apenas na preservação de bens escassos, os que não são facilmente substituíveis. E no supermercado emocional contemporâneo, dentro da abundância relacional, todos os amores são substituíveis. Mas e quando essa abundância não existe? A praticante de shibari, nota de rodapé 30, do japonês amarrar, atar, ligar, se refere atualmente à prática de amarrar uma pessoa com cordas com seu consentimento para fins sexuais, eróticos, sensuais ou artísticos. Nota da escritura. A praticante de shibari, proa proeza, refletia nesse sentido em seu mural do Facebook a partir da afirmação feita por Misogina. O poliamor é feito para as brancas, para as magras, para as bonitas, para as sensatas, para as bem-nascidas, proa disse. Pelo que entendi da declaração da Misogina, o sentido não para por aí. Ela fala, pelo contrário, dos privilégios que têm as brancas, magras, sensatas e bem-nascidas na hora de se relacionar. Do desejo que recebem. Se mais gente te deseja, maior a probabilidade de você estabelecer vínculos sentimentais. Logo, o poliamor é para você. Se você não desfruta desses privilégios e ninguém a vê como uma pessoa desejável, nem poliamor, nem moniamor, nem nada. É fácil dar uma resposta ingênua a essas críticas sobre um horizonte possível em que o desejo não circula só pelos canais conhecidos, ou simplesmente dizer que todos os corpos são desejáveis, porque depois, antes e sobre as palavras está suspensa a realidade. E neste plano, especificamente, as pessoas com maior êxito social se envolvem com outras iguais. Beleza com beleza, glamour com glamour, poder de atração, capital erótico é contextual. Podemos mudar as formas, trocar as mechas loiras por moicanos, os saltos altos por coturnos, mas ao fim há um modelo que se impõe em cada espaço. Frequentemente o poliamor e outras formas de relacionamento com intenções não monogâmicas esquecem de problematizar a própria base dos desejos e da monogamia, amparadas em um esquema piramidal que dá mais acesso àqueles corpos convertidos pelo mercado em mais desejáveis. Até que não se dinamitem por completo essas dinâmicas, o poliamor será uma revolução de Araque, para algumas em detrimento do abandono de muitas, que já são as abandonadas de sempre. Assim, quando a bem-sucedida poliamorosa chegar para contar orgulhosamente com quantas pessoas está se envolvendo simultaneamente, e quando sua narrativa estiver repleta de imagens sobre si mesma, de reivindicações de seus direitos e de lições de moral,
quando não houver traço de frustração, dúvida ou angústia, nenhum vestígio de dano às entranhas em todo o seu papo furado, sirva-se com tequila ou chá, recline-se pacientemente em sua cadeira favorita e com muita calma e um pouco de sarcasmo disfarçado diga, que interessante. Conte pra mim com quantas pessoas. Romper a monogamia não é para brancas, magras, sensatas, bonitas e bem-nascidas, mas justamente para todas aquelas para quem a monogamia é ainda mais falaciosa. É necessário rompê-la por completo. Não a substituir por monogamias simultâneas camufladas sob outros nomes. Quebrar esses mecanismos, cuspir neles e nos tornarmos intransmissíveis, irreprodutíveis e intoleráveis. Quebrar a monogamia não é para aquelas que se envolvem com quem desejam. Não é para gente normal, nem para as modernas, nem para as hipsters, nem para os esquerdomachos, nem para as namastês. É a ruptura das fracassadas, das perdedoras, daquelas que habitam à margem de qualquer margem, aquelas que nunca encontraremos uma parceira com quem fazer um ninho. Porque nunca encontraremos uma parceira com quem fazer um ninho, porque não há ninho que nos contenha ou queira nos conter. É para a garota abandonada no 3º mês de gravidez, para as sapatonas de cidades pequenas, para as que passaram dos 40, para as soropositivas, para as bichas da escola, para as pessoas trans sem passabilidade. Nota de rodapé 32. Passabilidade é um termo usado na comunidade transgênero que implica que determinado indivíduo trans seja reconhecido como alguém de seu gênero de identificação, ou seja, não pareça ser trans, passe como cisgênero. Nota da escritora. Para as que foram rejeitadas pelas suas, por seu clã, para as que não se encaixam nem em sua raça, nem em sua classe, nem em sua linhagem, nem em seu entorno, nem em sua pátria. Para as que não temos um lar para onde retornar, nem uma prática para a qual voltar, nem uma mãe a qual recorrer, nem familiares com quem passar os feriados, para logo em seguida criticá-los nas redes sociais. Para todas aquelas que não sabemos o que fazer com nosso corpo e nossa vida, porque sabemos o que significa estar sozinhas e o que realmente significa ter sido abandonada. Para as que nos tornamos imunes aos capitais emocionais porque nunca investiram em nós. A partir daí, da ferida profunda, somente a partir daí podemos construir outra coisa. As ferramentas do Senhor não desmantelarão a casa do Senhor. Temos outras ferramentas porque somos feitas de outra substância. A base da porrada, mas de outra substância. Só precisamos rasgar a fantasia de uma vez por todas, soltar a última amarra, fugir do influxo dos centros de desejo, sair inclusive da margem, para habitar outro lugar, encontrar nossas iguais, olhá-las na cara, nomeá-las e começar realmente a construir outra coisa. Redes afetivas. Dizíamos estar em uma encruzilhada, em um trecho da estrada onde 2 grandes avenidas se abrem à nossa frente, que não são as únicas possibilidades, mas que marcam, sem dúvida, uma tendência. Uma é a estrada hegemônica de alta velocidade do capitalismo brutal. A outra é a criação do que chamo de redes afetivas. Não é a nova fórmula mágica para os amores bonitos, mas uma maneira de nomear diversas práticas existentes e futuras que estão ocorrendo em comunidades poliamorosas, em contextos de anarquias relacionais e no entorno de relações com exclusividade sexual, com muitas outras formas de inclusão que desafiam o sistema. As redes afetivas não são um novo modelo a seguir ou uma contraproposta fechada, mas um guarda-chuva para pensar sobre a estrutura relacional e suas dinâmicas. Como podemos concretizar a construção de uma rede afetiva que desafie as dinâmicas da monogamia a partir de suas bases e não de suas formas, a partir de sua estrutura relacional e não da quantidade de pessoas que envolve. Se definimos a monogamia mediante 3 características, hierarquia, exclusão e confronto, a criação de redes afetivas terá a ver com a destruição desses 3 elementos. Não sei como. Na verdade, não quero saber como, porque não quero pensar que exista um caminho, muito menos que encontrei a fórmula, mas quero apontar alguns elementos em cada uma dessas possibilidades para acrescentar aos debates e ao quebra-cabeça conjunto. Sobre poliamor hierárquico e horizontalidade, tem-se falado e escrito profusamente. Mas com frequência abordamos a questão sob um ponto de vista monogâmico,
baseado na ética da justiça e não na ética dos cuidados. A ética da justiça é pensada em termos de simetria e troca comercial. É a justiça da equivalência. Se você oferece X, recebe X e toda a rede deve receber esse mesmo X, sendo X uma variável que pode significar tempo ou questões simbólicas como compartilhar os espaços ou o grau de visibilidade pública de um relacionamento. Além disso, essa simetria deve existir desde o primeiro momento, algo que seria insustentável em qualquer outra suposição que não fosse um relacionamento poliamoroso. Os vínculos têm seu processo e são construídos paulatinamente. Se nas relações múltiplas existe essa exigência quase imediata por simetria, isso se deve à estrutura competitiva do pensamento monogâmico, por meio da qual um relacionamento é construído com base na competição com outros relacionamentos estabelecidos, para ver quem leva mais. A simetria imediata geralmente se refere a tudo o que concede status em termos monogâmicos. Visibilidade, tempo, mas raramente a criação compartilhada de filhos e filhas, ou ao cuidado dos idosos, para citar exemplos. A ética do cuidado propõe uma perspectiva diferente ao toma lá da cá, e, para além da simetria da dívida, leva em consideração as necessidades de cada pessoa em seu momento e em seu contexto. Nas relações não monogâmicas, essas necessidades incluem toda a rede, as necessidades de cada uma das integrantes e as necessidades do conjunto. Dito desse jeito, parece um exercício muito complicado, mas essa fantasia de poder viver eternamente ensimesmado em nossos próprios desejos não passa de um sonho neoliberal sem reflexo na realidade. Estamos e vivemos em rede. A ética do cuidado propõe levar esse pressuposto em consideração e nos responsabilizarmos por isso. A horizontalidade que desejamos para nossos relacionamentos precisa ser construída a partir de outros espaços que não estimulem os confrontos. Não deve ser o ponto de partida, pois a horizontalidade, como origem, desequilibra as relações existentes, as desloca, gerando uma nova hierarquia que desconsidera o caminho já percorrido pelos vínculos. A horizontalidade é o ponto de chegada, alcançada quando os mecanismos de confronto foram desativados e substituídos pela cooperação e pela construção comum. Certa vez ouvi Hisham Muhammad explicar que em árabe o verbo aref significa tanto conhecer como reconhecer, e ambos os termos, isso sou eu que acrescento, têm uma nuance que fornece a chave entre o que pode ser uma relação poliamorosa e o que eu definiria mais como uma rede afetiva. No relacionamento poliamoroso, todas as partes se conhecem, sabem da existência uma das outras. Esse é, de alguma forma, um grande argumento que deseja distinguir os relacionamentos repletos de traição das relações poliamorosas, nas quais as coisas não são feitas em segredo, senão com o consentimento de todas as partes. Todo mundo sabe, conhece. As redes afetivas não estão satisfeitas com o conhecimento, mas constroem o reconhecimento. A diferença entre construir uma rede e substituir está no abismo que separa o conhecimento do reconhecimento. Também devemos levar em conta nossa dificuldade de pedir reconhecimento, pois criminalizamos essa atitude com ideias de posse e ciúmes. E colocando o rótulo ciúme na questão, também se desresponsabiliza todo o entorno. Nas relações não monogâmicas, sabe-se que os prazeres são coletivizados, mas não as dores. E, no entanto, o reconhecimento é o próprio fundamento da possibilidade de existência comum. Quando um de nós dessa rede de afetos conhece as outras partes, mas não reconhece seu envolvimento, a rede não existe. Existe apenas fragmentos de um presente sem caminho percorrido. Nós dispersos sem conexão. E os nós, por si sós, não são a rede. A rede é precisamente a articulação entre os nós e suas conexões. O diálogo entre eles. Intuo com isso que para construir uma rede é preciso estabelecer qual é o reconhecimento necessário para a existência no mundo, descrito tão bem por Remédio Zafra, em que o olhar que você recebe também faz parte de uma nova forma de capital que você acumula. Talvez uma das perguntas que devemos nos fazer a esse respeito é como gerar espaços de reconhecimento que não nasçam completamente submetidos às lógicas capitalistas, mas a serviço de dinâmicas de cuidado. Além disso, para aquelas que sofrem da síndrome de boa poliamorosa, marca registrada, temos o direito de deixar um relacionamento quando não nos sentimos cuidadas diante do surgimento de outra pessoa. Liberdade não é apenas ser capaz de fazer, mas também de desfazer.
Eu me forcei inúmeras vezes a permanecer em relacionamentos múltiplos que começavam errado, sem nada combinado, sem acordos prévios, em momentos horríveis da minha vida, quando eu mal conseguia me sustentar e quando sentia essa fragilidade totalmente negligenciada, maltratada. Mas eu me forçava a continuar, porque uma boa poliamorosa, marca registrada, consegue. E eu não conseguia. Meu corpo inteiro me avisava de que eu não seria capaz. Ataques de ansiedade, choro, ruína total, mas consigo insistir, custe o que custar. E não, às vezes não consigo. Há histórias com as quais não posso. Há momentos em que não consigo. E temos o direito de não conseguir. Temos de aprender a deixar ir, a partir. E temos de nos dar esse direito de não ser perfeitas. Essa também é uma das grandes armadilhas do poliamor. Ninguém deixa ninguém para outra pessoa. O que se faz é criar um inferno relacional. E a primeira pessoa que pula é apontada como a que abandona. A má poliamorosa, a fraca, a covarde. O foco nunca se coloca na pessoa que está na interseção entre as várias relações, nem na maneira como ela está cuidando ou negligenciando esses relacionamentos. E em como está tudo. Sobre isso também falaremos na terceira parte.